Ao vivo, meio-dia, vamos começar. Fico olhando aí, pastora Bianca, se o pastor Abraão vai fazer o pedido para entrar. Agora, meio-dia, eu combinei com ele para a gente poder fazer a live hoje e ele falar sobre reforma protestante. Vamos ver se ele entra aí. Estamos entrando, meio-dia já? Meio-dia, então vamos começar já já. Gente, o que vai acontecer? Eu convidei o pastor Abraão, lá da Suíça, que é um doutor em reforma protestante, calvino, toda a história é sensacional. Eu já fiz esse tour com ele, vários amigos fizeram, é muito, muito bom. E ele vai trazer essa parte da reforma protestante, algumas coisas muito legais, e nas próximas eu vou voltar. Nós viemos para a reforma, mas amanhã eu vou voltar lá no começo da história da igreja. Então a gente vai falar sobre a história da igreja. Como é que um pequeno grupo de pessoas lá na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo. E aí a gente vai falar sobre um período que chama plenitude dos tempos. Gente, pensa que hoje eu estudando isso, relembrando essas coisas, eu fui tão abençoado e cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer isso. Nada do pastor Abraão ainda, por enquanto? Ele está terminando uma live lá na Europa, lá na Suíça, e vai entrar na nossa. Ele já entrou, só pedi para solicitar, pastor. Pastor Abraão, solicita aí a sua entrada na live. Solicita a sua entrada para a gente começar. Já te anunciei, já te apresentei. E a gente está te colocando aqui ao vivo no Instagram. Gente, eu quero aconselhar você que está em outra plataforma a ir para o Instagram, porque você vai ficar só me ouvindo aqui. Se você ficar no Facebook, se você ficar no YouTube, você vai só estar me ouvindo. E na verdade hoje eu quero mais ouvir do que falar, porque hoje o doutor, o apresentador, o ministrante, o palestrante é o pastor Abraham Lincoln, de Genebra, da Suíça. Não entrou, não? Então me dá meu celular. Olá! Aleluia! Glória a Deus! Cara, com essa apresentação eu fiquei até com medo, me deu vontade de tirar a barba. Gente, esse é meu amigo, pastor Abraham Lincoln, de Genebra, Suíça, brasileiro. Uma bênção de Deus. Eu tenho aconselhado várias pessoas que vão na Suíça fazer o tour da Reforma Protestante com ele. Ele sabe demais, cresceu ali, estudou bastante, está no centro nervoso de tudo isso, né? Eu já estive com ele lá na igreja, onde Calvino pregava, eu já estive no lugar onde o pessoal orava de madrugada, num frio, e etc, etc. Então hoje eu vou falar pouco, e hoje a aula é com você, meu amigo. Fale para nós o que está no seu coração. Abençoe esse povo. Vamos falar da Reforma Protestante, tudo que você quiser. Primeiro eu quero te agradecer de me dar a oportunidade de falar. Você sabe o quanto eu sou apaixonado pela Reforma Protestante, o quanto eu sou apaixonado por Genebra, e eu aprendi a me apaixonar por Genebra em Brasília, né? Eu sempre digo isso para todo mundo. Eu tive a oportunidade de crescer aqui em Genebra, cheguei pequeno aqui, fiz até o 2º grau aqui, depois fui para o Brasil, e numa faculdade teológica brasileira que eu descobri Genebra, né? Foi através de um pastor de Brasília que eu descobri o poder que Genebra tinha. Quando eu voltei para fazer as minhas especializações de História da Igreja e tudo aqui na Faculdade de Genebra, foi aí que eu entendi realmente aonde eu estava vivendo. Então, para mim, hoje, é uma honra estar falando para você sobre reforma protestante e simplificar a reforma, que é o meu objetivo hoje de vida, né? Hoje para mim, as pessoas, muitas pessoas, a maioria delas, quando fala de Calvino, só fala de soteriologia, né? E perdem toda a riqueza da reforma e todo o efeito que a reforma fez, e principalmente o cristocentrismo da reforma, que é uma coisa que pouquíssima gente tem falado quando se fala de reforma. Todo mundo fala sobre a revolução que a reforma causou, mas não fala que tudo começou pensando em Jesus e finalizando em Jesus, né? A iniciativa era Jesus e a acabativa era Jesus.
tudo era sentado na pessoa de Jesus. Então, assim, primeira coisa que eu quero te dizer, Ricardo, obrigado por me dar essa oportunidade de falar sobre a reforma. Eu que agradeço você aceitar o convite e abençoar a gente com informações tão preciosas, né? Quando a gente dá uma informação dessa, a pessoa, como o pastor Bruno acabou de falar, leu, estudou, fez 1000 coisas e agora de uma forma prática, de uma forma clara, de uma forma de fácil acesso, resume e nos traz tantas informações valiosas, importantes, porque a gente que tem uma igreja, congrega, fala da fé, a gente tem que saber a nossa história. O que aconteceu, quem pagou o preço, como aconteceu, isso edifica, fortalece e nos fala muito, né? A Bíblia diz para nós não removermos os marcos antigos que os nossos pais colocaram. Então, os pais da igreja, o início da igreja, a gente tem que conhecer a nossa história. Por favor, meu amigo, destile o conhecimento que você adquiriu e que Jesus te deu. Assim, de maneira muito simples, eu quero fazer um resumo de o porquê que a reforma protestante é tão importante nos dias de hoje para a gente. Por que a reforma protestante ela deveria ser falado mais nos púlpitos das nossas igrejas? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que lá atrás, eu sei que isso aí vai ser com você amanhã, né? Mas lá atrás, quando a igreja cresceu, quando a igreja ela se tornou o que Jesus disse, né, em João capítulo 15, da videira, sobre o espalhar dos discípulos, né, e sobre o crescimento que os discípulos fariam coisas maiores. Quando a igreja se tornou maior, a igreja ela tinha uma ordem, que era ficar em Jerusalém. E essa ordem foi muito expressa. Aconteceu uma divisão de ideias no ano 300 e a igreja foi para Roma. Primeiro grande erro da situação eclesiástica, que eu vou falar assim de uma maneira bem sucinta. Primeiro erro grave da igreja foi desassociar Jerusalém e a igreja, tornando o centro da igreja Roma. Colocando Roma como centro da igreja, a igreja se torna completamente imperial, piramidal. Durante 1.500 anos, a igreja ela continua sendo uma instituição de poder, não uma instituição do céu. Ao ponto onde a igreja se torna representante do céu. E aqui eu queria deixar claro para vocês que, falando sobre a reforma protestante, não tem como a gente não expor algumas verdades aqui, né? Então, eu peço até desculpa se eu for se eu insultar alguém aqui, mas eu só estou falando a história. Eu não sei se você sabe, Ricardo, o brasão da Igreja Católica ela é um escudo vermelho com 2 chaves. Com 2 chaves. A chave que representa o céu a chave que representa o céu e a chave que representa a terra. Dizendo que a Igreja Católica tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Se você for no Vaticano, você vai ver essas 2 chaves espalhadas, né? Esse brasão espalhado na cidade inteira, né? no país do Vaticano. Ao ponto que Papa Leão, naquela época, quando ele começa a erguer o seu novo império, porque cada papa tinha essa visão imperial dada por Constantino, a ideia era o quê? Conquistar como Império Romano, era conquistar através da religião. E aí, as 2 chaves que representavam o céu e a terra, por causa do texto, né, de Jesus a Pedro, que ele daria as chaves dos céus, da terra, e tudo aquilo que era ligado no céu seria ligado na terra, ou tudo que é ligado na terra seria ligado no céu, e tudo que é ligado no céu seria ligado na terra. Eles interpretaram de maneira de poder, de autoridade, domínio político. Aí o que começa? Aqui começa a grande queda da Igreja Católica. Eles começam a dizer... Deixa eu te falar uma coisa, pastor Abraão. A Igreja Católica, no início, ela era a Igreja Católica. Não era a Igreja Católica Romana.
enquanto ela era igreja católica, que a palavra Unificada. católica significa universal, era a igreja de Jesus, a igreja dos cristãos. Na verdade, era a igreja primitiva. Primitiva, Era a igreja exatamente. primitiva. Com seus bispos, com o seu crescimento, Exato. levando o sarrafo, para deixar um português bem claro, assim, bem simples, levando o sarrafo todo dia, sendo perseguida, ela era igual massa de pão. Quanto mais batia, Mais melhor crescia. Exatamente. Eu vou falar disso Então, assim, amanhã. E aí, o que a Igreja Católica desse brasão não sabia das duas chaves. A Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro Papa, por isso ela acredita que ela detém esse poder, né? Se a gente for para a realidade dos fatos, na verdade, eles não acreditavam que Pedro era o primeiro Papa. Eles precisavam de autenticidade. Eles precisavam autentificar o poderio deles, de tirar de Jerusalém a autoridade para estabelecer a autoridade em Roma. Em Roma. Então, o que eles fazem? Eles pegam a ossada de Pedro e colocam ela em Roma, ok? E dizem que Pedro era o primeiro Papa. Por quê? Porque Pedro foi o primeiro líder da igreja primitiva. Entendi. Então, mesmo sem acreditar, eles vendem essa informação. Eles vendem a ideia. Por quê? Só para deixar claro aqui, que isso aqui é muito importante. A igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja católica original, ela era formada por um conselho de apóstolos, ok? Eram 12 apóstolos que continuaram no concílio de apóstolos, gerando bispos. Então, eram os 5 ministérios e o bispado que faziam, né? O presbitério, que eram os bispos, pastores e presbíteros. Então, a igreja era formatada sempre em assembleia, em junção, em ajuntamento. Essa era a ordem. Constantino compra a igreja e piramiza ela. Ele faz uma pirâmide dela. Ele diz assim, eu não posso ter muitas vozes falando para mim o que vocês querem. Então, anula o apostolado, anula o presbitério e forma um pai da igreja, como eu sou imperador do Império Romano. E aqui, a instituição da Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, que é o formato piramidal da coisa, que inclusive dá pano para manga para muita igreja hoje, tá? Se a gente for entrar nesse formato aqui. Porque dá estruturas de governo erradas, né? Que são até hoje passadas de geração em geração, que são completamente antibíblicas. Aham. Mas isso aí é a história da igreja. Eu vou me fortalecer aqui no protestantismo. Então, assim, o que acontece hoje, na verdade, o que aconteceu foi, a igreja pega o poder do céu e da terra, traz Pedro para o centro de Roma e estabelece Roma para a autoridade da igreja. Lembrando que houve uma terceira cidade em concorrência com Jerusalém e Roma também, que foi a cidade de Istambul, na Turquia, né? Que eram os bizantinos, que era Constantinopla, que era a nova Roma. Essas 3 cidades elas se tornaram concorrentes religiosas. E por isso que tudo começou a ficar muito complicado. A divisão dos ortodoxos, a divisão dos católicos começou de Constantinopla e Roma, que aí se torna Istambul, e aí faz toda uma divisão. Ok. Chegamos agora na Reforma Protestante. A Igreja Católica cresce, expande, prospera, conquista e começa a entender que tinha autoridade sobre a Bíblia, sobre os céus, sobre a santidade, sobre Deus e sobre os homens. Essas eram as autoridades e as atribuições da Igreja Católica. Ninguém podia ter autoridade sobre essas 5 coisas. Aí quando você vê filmes, você vê que os reis, os governos se dobravam ao governo da Igreja Católica, né? Literalmente. Os desejos da Igreja Católica, porque, pensa comigo, Ricardo, se eu digo agora que eu sou representante do céu, se eu que unjo os reis, se a autoridade maior que existe no governo é ungida por mim, eu sou autoridade sobre ele. Entendeu? Então, há um jogo de política e de poder muito grande. Ok?
E aí a coisa vai aumentando a um ponto de chegarmos a esse nível. Nós temos agora o mapa do céu. Vamos dividir o mapa do céu em terrenos e vamos começar a vender para os nobres. E aí começam as indulgências, os certificados de indulgência. O que era isso? Você, exemplificado, você vai vender tudo que você tem aí hoje, tá? Vai vender tudo e dar todo o seu dinheiro em vida para a Igreja Católica. E a Igreja Católica vai te dar um pedaço de papel com um terreno ao lado da casa de São Pedro. E você vai ter um terreno, você vai ter uma casa lá. E essa casa vai ser a casa do Ricardo Vasconcelos, da família Vasconcelos. E tem 12 nomes que você pode dar. Se você tiver mais de 12 pessoas, não dá. Eles vão ter que ir para o inferno ou para o purgatório. Para um momento ali de entre o céu e a terra. Para que você olhe, para que eles tenham acesso à casa. Se Deus deixar, entra. Se Deus não deixar, você não entra. Agora, olha o nível de corrupção que chegou. E aí, essa indulgência era praticada na Europa e no mundo inteiro. E eles davam esses certificados de poder do céu. E aí, um monge, lá na Alemanha, começa a ler a Bíblia e começa a entender que não é por aí a coisa. Vou resumir rapidamente, porque a gente também não pode pegar muito tempo. Existem 3 grandes reformadores que transformaram essa mentalidade de igreja. E existem 3 mentalidades da reforma. Primeiro, Lutero. Lutero, muitos botam Lutero lá em cima, e eu boto fé porque ele foi o cara. Só tem um detalhe em Lutero. Lutero, ele não quis fazer nada mais, nada menos do que uma reforma na Igreja Católica. Ele não queria mudar de igreja. Ele não queria fazer outra igreja. Ele queria mudar a Igreja Católica. A ideia dele era mudar a Igreja Católica. Então, o que ele faz? Ele cria 95 teses e coloca na porta da Igreja Católica dizendo o seguinte: vocês precisam mudar isso aqui, porque esses 95 pontos são a Bíblia disciplinando vocês. Até aí, foi maravilhosa a ideia dele. Só que ele não sabia aonde ele estava mexendo. A Igreja Católica diz um não gigante para ele. Não só para ele, mas para aqueles que acreditavam na necessidade dessa reforma. Ele fica em reclusão, começa a escrever a Bíblia do latim para o alemão, e ele entende que ele tinha uma missão: fazer a Bíblia chegar na mão das pessoas normais. Porque ninguém tinha o conhecimento bíblico, o que eu, como pastor, padre ou líder religioso, falava, todo mundo acreditava. Eu podia falar qualquer coisa, porque ninguém lia a Bíblia, ninguém tinha acesso à leitura, e principalmente em latim, não é isso? Ricardo, com todo respeito, com todo o meu respeito, até hoje é assim na Igreja Católica. O dogma da Igreja Católica é maior do que a Bíblia. Entendeu? Isso a tradição e os dogmas e o bispado estão nivelados ou acima da Bíblia. E essa é a nossa grande diferença. Na verdade, se a gente for observar as cartas magnas da Igreja Católica, hoje, se qualquer pessoa for entrar nas cartas magnas, na doutrina, nos dogmas da Igreja Católica, está explícito até hoje que os dogmas são maiores do que a Bíblia. Eles têm mais autoridade do que a Bíblia. Isso é muito perigoso. Tem muito crente por aí que não tem noção do que está fazendo. Não tem noção. Hoje você me chamou para falar a verdade na live e a gente vai falar. Então, assim, hoje é chocante a atitude de muitos que acreditam que não é assim. Não é assim. Está escrito em documentos, meus queridos. Eles acreditam e continuam acreditando
na mesma coisa. Até o catecismo fala dessas coisas, que é o E é básico. muito simples. O básico, o discipulado continua o mesmo. O mesmo. E muitos evangélicos hoje querem ter qualquer tipo de contato. Calma, vamos continuar na reforma. É um absurdo doutrinário, teológico, bíblico, com a história da igreja, simplesmente eu falar que o meu Deus é o mesmo Deus do padre. Não é. Ai, meu Deus, pastor, se você estudar a história da igreja, a reforma protestante, os dogmas, o catecismo, não dá. Não dá para eu chegar e falar assim, vamos rezar juntos, vamos... a gente tem coisas em comum. O cristianismo católico tem coisas em comum com o cristianismo evangélico. A Bíblia, alguns princípios, alguns padrões. E nós podemos nos unir em algum momento em questões de política. Somos a favor do aborto. Qualquer pessoa que é, aliás, contra o aborto, qualquer pessoa que é contra o aborto, crente, não crente, católico, não católico, que quiser brigar com a gente para a gente não deixar o aborto entrar no país, estamos juntos. Somos contra a legalização das drogas. Então, qualquer pessoa de qualquer religião que disser somos contra a legalização das drogas, a gente vai levantar a mesma bandeira. Agora, querido, céu, inferno, salvação, dogma, doutrina, teologia, não é a mesma. Não dá para uma pessoa sair do culto no domingo e amanhã falar, eu vou na missa, como se fosse a mesma coisa. Do mesmo jeito que católicos não querem ser cristãos, crentes, ser protestantes, eles têm motivo para dizer, eu não vou ser protestante, não vou ser crente, a gente tem motivos doutrinários, bíblicos para dizer que não concordamos. E teológicos. Teológicos, pelo amor de Deus, você é líder, que fica dizendo que é a mesma coisa, passando a informação que é igual, e etc. Isso é... Não, e uma coisa que a gente precisa entender, ok? Não existe raiva, não existe ódio, não existe dissensão no que nós estamos falando aqui. Existe verdade. E quando há verdade, há libertação. Agora, o grande problema é que a gente está aprisionado no politicamente correto. E o que as pessoas têm feito, elas têm se alienado, se aprisionado no que não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Claro que tem. Tem um problema sim. As coisas, elas são hoje o que elas são porque a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ter a Bíblia na mão. Se não tivesse tido reforma protestante, ninguém, até mesmo os católicos de hoje, não teria uma Bíblia nas suas mãos. Então, é muito sério isso. Agora, voltando rapidinho pro conceito, o que acontece? Ele vai lá e faz com que a Bíblia seja traduzida na língua popular. E aqui tem 3 coisas que acontecem. Primeiro, o movimento da imprensa, que é a maior revolução tecnológica dos últimos 500 anos, né? Porque a prensa e a prensa, a tecnologia da prensa gera tudo que a gente tem hoje. Inclusive, se a gente está no Instagram hoje live, foi por causa dessa inovação de compartilhar uma página prensada. Coisas escritas, né? Na prensa. Saiu do papiro. Saiu do papiro, exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a comunicação popular. Porque a Igreja Católica ela sempre foi piramidal, ela sempre foi imperial. Então, não tinha comunicação popular. Era clero e leigo. Olha como é que nós éramos chamados se nós não fôssemos padres, de burros. E me dá vontade hoje, cara, de chamar algumas pessoas de leigos, porque elas querem voltar ao estabelecimento do leigo e do clero. Entendeu? Onde o membro ele é leigo e onde o clero é quem determina tudo. Então, a primeira coisa é a participação popular. Hoje a gente fala de democracia, a gente fala sobre os países desenvolvidos, mas a gente não entende que começou dentro da igreja.
A idiotização das massas começou na Igreja Católica. E o enriquecimento de conhecimento começou através da leitura da Bíblia. A terceira e última coisa que Lutero produziu, sem querer, mas ele produziu, foi um pensamento onde a pessoa ela vive segundo a sua fé. Ela precisa ter fé em Jesus e Jesus morreu por ela. Um padre não pode ser mediador entre Deus e você. Entre Deus é a minha fé, a minha certeza, a minha crença, a minha experiência pessoal. Exatamente. Uma coisa, por exemplo, que até hoje acontece na Igreja Católica, que a gente precisa deixar claro aqui. Deixar claro. Toda a Igreja Católica, quando vai praticar a Santa Ceia, as pessoas elas recebem, não é o pão, mas sim é um elemento que eles criaram. E o cálice, quando é para ser bebido, ele só é bebido pelo padre. Dizendo o seguinte, do corpo vocês têm parte. Mas do sangue que purifica todo pecado, somente nós temos parte. Então, o que significa? O perdão de pecados só o padre pode dar. Só a igreja. A purificação só o padre ou a igreja que pode dar. A salvação só o padre ou a igreja que pode dar. E hoje, eu fico chateado, como historiador, com a banalização da Santa Ceia. A Santa Ceia continua sendo algo que eu creio santo. Aonde a gente está sagrado, é sagrado. Sagrado. O que a gente está dizendo para a igreja? Você faz parte do corpo e você faz parte do sangue. A santidade de Jesus. A sua fé te purifica de todo pecado. Santa Ceia é remédio para o nosso pecado. Então, essas três coisas, elas produziram na nação alemã uma guerra absurda. Porque teve gente que começou a entender que precisava ter acesso à Bíblia. Esse movimento toca a Suíça, o norte da Suíça. E chega o segundo grande reformador, que é Zwingli. Zwingli, ele simplesmente entende o seguinte: a Igreja Católica não tem mais jeito. Eles não querem mudar. Vamos criar uma igreja protestante reformada. E o que significa? Uma igreja... Porque a palavra protestante, muita gente acha que é de protesto. Né? Mas a palavra protestante, no alemão, ela também tem duas conotações, que é protesto e proposta. Ou proposta contrária. Entendeu? E o que era uma igreja protestante? Era uma igreja que tinha uma proposta contrária da Igreja Católica. E aí Zwingli vai lá e começa a mudar toda a igreja, o formato da igreja. Primeira coisa que ele entende na igreja: igreja não precisa ser glamourosa, ela precisa ser funcional. Ele tira todos os adereços de ouro e faz uma igreja de pedra, dizendo que a igreja de pedra não é mais importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que o templo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Coisa contrária que a Igreja Católica dizia. Que ela fazia as catedrais de maneira glamurosa. Para quê? Para que as pessoas dissessem que ali Deus estava. Você vê que são conceitos que a gente carrega, né? E que fazem com que a gente ouça até hoje ecos dos erros cruciais da Igreja Católica. É uma influência romana violentíssima sobre nós. E que está dentro da raiz da igreja, às vezes. Que se a gente não tiver uma revelação clara, né, as coisas não mudam. Aí acontece o quê? Zwingli cria a igreja, estabelece a igreja. Começa a conquistar na base da espada muitas cidades. Zurique, Sangalho, algumas cidades do norte, Lucerne,
na Suíça, ele começa a contar. Quando ele chega em Interlaken, em Obwald, que são os lugares mais originais, são os 4 cantões originais do centro da Suíça, ele é recebido por uma arapuca, fizeram uma arapuca para receber ele, e nos primeiros lances de batalha, ele recebe um golpe mortal, um ferimento mortal, ele cai do cavalo, e essa história é muito interessante, cara, porque aqui a gente vê a diferença entre os que protestam e os que são ainda de mentalidade católica. Presta atenção nisso aqui. Quando ele cai do cavalo, já com um ferimento à morte, 2 soldados católicos chegam perto dele e dizem assim, quando chegam perto dele, vem ele orando, dizendo, Senhor, muito obrigado pela vida que eu tive. Obrigado porque eu estou vendo os céus abertos. Obrigado porque o Senhor é um Deus grande e eu estou vendo a tua glória. Os soldados, quando chegam perto dele, olham ele fazendo essa oração e tem pena dele. E um soldado chega e fala assim, você quer que eu chame um padre para confessar os seus pecados? Aí ele olha entre a vida e a morte. No olho desse soldado diz assim, o meu pecado já foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Uau. Aí o outro soldado diz assim, então tá bom, então eu vou rezar agora para Maria. Desculpa, gente, voltei. Vou rezar para Maria, para que Maria leve sua alma para o purgatório, para que você não vá para o inferno. E aí ele diz o seguinte, Maria não tem poder para fazer o que Jesus já fez por mim. Se ele morreu e ressuscitou, eu morrerei e ressuscitarei junto com ele na glória. O soldado nervoso diz assim, então morre, Aurélio, e planta a espada no coração de Zwinglio. Zwinglio é o primeiro mártir da Suíça, criador da igreja protestante reformada. Vocês entendem o porquê ele morreu? São coisas que hoje a gente entende como essencial. Agora, se você perguntar para qualquer padre católico, se você perguntar para qualquer amigo, eu tenho amigos padres católicos, se você perguntar para eles se ele estava certo ou ele estava errado, eles vão dizer o quê, Ricardo? Que ele estava errado. Estava errado, que ele era herege. Que ele era herege. Então, assim, a situação é muito clara. Como tem vários vídeos na internet de pessoas, de padres católicos, que o único objetivo deles é refutar a nossa pregação e dizer que nós estamos errados e que eles estão certos. Tem vários, inclusive famosos, né? Perseguem, falam mal da igreja e atestam que creem na igreja do jeito que ela é, com os dogmas, etc. Acusaram esses dias o padre famoso, aí, o Fábio de Mello, de que ele não era católico, e ele pegou e fez um blog, uma live, eu vi isso, me mandaram, dizendo, eu sou católico e creio em todos os dogmas, doutrinas e ensinos da Igreja Católica, firmo e reafirmo isso. E um monte de crente batendo palmas, seguindo, postando frase e dizendo que é uma só igreja, uma só fé, que a gente vai se unir e etc. Unir, isso é ecumenismo, isso é pecado, isso é antibíblico, isso é querer dizer que você não precisa evangelizar católicos. E nós acreditamos, pode te assustar ou te ferir, nós precisamos evangelizar e anunciar a verdade do evangelho para os católicos que acreditam na Bíblia, mas que põem como está lá. Talvez o católico que não sabe nada, que não leu, que não estudou, só se diz católico, tudo bem. Mas quem estuda sabe, como você falou, que os dogmas da igreja estão acima da palavra de Deus, da Bíblia. Que para nós a Bíblia, a grande diferença é essa. É o livro de regra, fé, prática, inerrante. Palavra de Deus absoluta acima de tudo e de todos, inclusive do pastor, do bispo, do apóstolo, da igreja quadrangular, Assembleia de Deus, Batista. A Bíblia está acima de tudo, e não um ser humano, não o Papa, não o concílio, não os dogmas, não as tradições. Eu gosto muito de uma imagem que tem no Museu da Reforma, Ricardo. Eu gosto muito dessa imagem de uma balança. De um lado, do lado esquerdo, todo o clero católico colocando todo o seu poderio, os seus dogmas, suas capas, sua riqueza, num lado da balança. E no outro, no lado direito,
todos os pastores protestantes, de maneira muito tranquila, colocando somente a Bíblia. E a balança, mostrando que a Bíblia tem mais peso. Claro, lógico. Eu sei de uma coisa. Se a gente for querer colocar as coisas, os pingos nos is, a gente precisa entender. Primeiro, de religião cristã nós temos várias. Inclusive espíritas se dizem cristãos. Exatamente. Ortodoxos se dizem cristãos. Católicos romanos ou carismáticos se dizem cristãos. Mórmons se dizem cristãos. Adventistas, todos se dizem cristãos. Agora, só tem testemunhas de Jeová se dizem cristãos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos se dizem cristãos, porém poucos seguem a Cristo. E aqui está a diferença. A diferença em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Que a gente vai ver a diferença entre o salvo e o não salvo. O justo e o injusto. Para mim, a única diferença de um verdadeiro cristão e de um falso cristão está como ele segue a Bíblia. A Bíblia e Cristo. Não tem conversa. E aí vem o terceiro grande reformador, Ricardo, que é Calvino. Que traz 5 solas. E essas 5 solas mudam tudo. Ok? Primeiro, sola fé. Sola fide, né? Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. Somente a Escritura e somente a Deus a glória. E é esse... E aí, quando a gente for falar de seitas e heresias, é isso que determina se uma igreja ou uma religião é ou não é cristã e se a gente chama ou não de irmão, mesmo que haja diferenças. Simples assim. Você quer chamar alguém de irmão? Coloca essas 5 solas. Pronto. Você quer chamar alguém de meu amigo, de meu amigo na fé? Coloca essas 5 solas. Uma só igreja, a Assembleia de Deus tem vários pensamentos diferentes do meu como batista, quadrangular, Igreja de Cristo, mas todas elas têm 5 solas. 5 solas. 5 solas. Todos nós acreditamos que existe uma graça, que existe uma verdade, que existe uma fé, que existe Cristo e que existe glória a Deus. Ponto. Entendeu? E assim, quando a gente fala da verdade, né, que é a Escritura, se eu coloco hoje a Escritura, porque a Escritura, muitas vezes, a gente pensa que é a Bíblia. Quando ele fala de Escritura, é a verdade escrita. É a verdade escrita. Significa, é a palavra de Deus escrita, a mensagem da verdade escrita. Isso aqui é muito sério, porque muitas vezes hoje, a maioria das pessoas tem reduzido a Bíblia. Tem reduzido a Bíblia ao erro. Tem reduzido a Bíblia a coisas que são irrelevantes. Por exemplo, você percebeu, Ricardo, o movimento de cristãos que ficam procurando erro na Bíblia? O movimento que tem... Isso, para mim, é anticristo, puro. É claro. A gente, quando vê a história da igreja, a gente percebe esses movimentos anticristos que surgem, fazendo duvidar da Bíblia, duvidar da palavra, duvidar do conteúdo. Da tradução e da soberania de Deus. E eu quero falar uma coisa para você, interrompendo o pastor Abraão. Fé não tem explicação. Fé não é lógica. A Bíblia fala que um animal conversou com um homem. A Bíblia fala que uma mulher sem ter relação sexual gerou um filho e nasceu o Messias. A Bíblia fala que uma pessoa virou sal. Isso é fé, isso é fé. Você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é sobrenatural, é transcendental, não é lógico. Pelo amor de Deus, fé não tem explicação. Ou você crê ou não crê. É lógico, se eu for conversar com uma pessoa que ela tem... quer levar a coisa para o lado do racional... Ô, Ricardo, pelo amor de Deus, cara, você tem 45 anos, você é um cara inteligente, você acredita mesmo que um animal conversou com uma pessoa? Pois é, irmão, isso é fé, eu acredito, não está aqui.
Entendeu? Não tem lógica. Agora, a fé cristã, ela não faz mal a ninguém, porque a fé cristã só prega amor, misericórdia, graça. Então, todas as Justiça. nossas loucuras, elas não são loucuras como outras religiões, que se você não concordar comigo, eu quero te matar, eu quero te perseguir. Não. Se uma pessoa... Isso na fé cristã de hoje, dos evangélicos, do crente, qualquer pessoa que falar, eu não creio, eu não concordo, eu quero ser homossexual, eu quero fazer tudo que a Bíblia diz que não pode, contanto que não seja crime, né? Ué, o que eu posso fazer? Posso fazer nada, vou respeitar você. Nenhum pastor, nenhum crente está matando homossexual, está prendendo gente que adultera. A gente prega o que a Bíblia diz, acreditamos na Bíblia. Quem não acredita, a gente respeita. Mas é fé. Fé não tem explicação, tá bom? E uma coisa importante da gente entender a respeito dessa fé sem explicação, eu gosto muito do conceito de fé, falando da Reforma Protestante, é que a fé ela é o projeto de Deus no meu projeto. Essa citação é tão preciosa. É o projeto de Deus no meu projeto. Eu me convenço que o projeto de Deus é melhor do que o meu projeto. E é simples assim. É simples assim. Ah, eu vou acreditar, não vou acreditar. Não. É o projeto de Deus no meu projeto. Acabou. Entendeu? Então, assim, isso é tão importante, Ricardo, hoje a gente falar e sem filtros, porque hoje está muita gente filtrada, sabe? E hoje a gente precisa ter voz de colocar os parâmetros em si, sabe? Se posicionar, irmão, falar a verdade, com amor, com carinho, com jeitinho, mas assim. a verdade tem que ser falada. Doa quem doer. E assim, a questão não é ir contra, não é gerar polêmica, é gerar verdade. A verdade, ela precisa ser falada. Então, a autoridade bíblica, né? A autoridade bíblica, Calvino entendeu que a diferença entre esses três é mais ou menos isso aqui. Primeiro, Lutero idealizou, teve a ideia. Zwingli criou a igreja. Calvino criou a igreja e a cidade protestante. Então, ele criou o Estado-igreja e igreja-estado. Ok? E aí começa toda a diferença. Porque o que acontecia em Zurique só numa igreja, em Genebra, começou na cidade inteira. Em 1535, começa em 1531. 1531, Calvino vem para a cidade de Genebra. Calvino não era suíço, Calvino era de França, né, da França, de Paris. Ele estudou na faculdade de Sorbonne. Ricardo, uma coisa incrível. Muita gente pensa que Calvino era só pastor. Na verdade, Calvino não era pastor. O pastor de Genebra era Théodore de Bèze. Calvino era advogado. Ele era legislador. Porém, ele se converteu de uma maneira tão poderosa, a Bíblia chamou tanta atenção dele, que ele largou a vida de legislador e se tornou pastor no meio do caminho. Só que a base dele era advogado, era uma pessoa que tratava de leis, né? Calvino, quando vem para cá, com a ideia da Reforma Protestante, a cidade de Genebra é a segunda cidade mais pobre da Europa. Você veio aqui, Ricardo. Não tem agricultura, não tem nada para cultivar aqui, não tem absolutamente nada de riqueza, que não tem ouro, não tem prata, só tem pedra e montanha. E é um vale, a cidade é um buraco, envolvida por montanha. Então, é uma cidade muito difícil, primeiro, de acesso, e quando tinha acesso dos quatro cantos, né? A parte sul com a Itália, a parte oeste da França, a parte norte com os cantões suíços, que muitas vezes também eram inimigos, né? E a parte leste era mais a França de novo, porque ela fica numa espécie de U, né? Então, os inimigos estavam nos 360 graus da cidade. A cidade era fraca, a cidade era pobre. Calvino vem trazendo o projeto da Reforma Protestante e eles gostaram tanto do projeto, mas tanto, Ricardo, tanto da verdade, que expulsaram Calvino durante 5 anos. Expulsaram Calvino, cara.
mandaram Calvino embora. E odiaram a ideia, porque eles queriam a farra, eles queriam os mercenários, eles queriam o pecado na cidade, eles não queriam conhecimento, eles entendiam que não precisavam de conhecimento, não precisavam ler e escrever, não precisavam de nada. O projeto foi negado. Como a maioria das pessoas, né? Elas preferem o conforto do divertimento do que o ardor do conhecimento. Então, aí a coisa começa a pegar uma proporção um tanto quanto pior. Por quê? Nesses 5 anos, a cidade ela entra numa calamidade catastrófica. Entendeu? Catastrófica. E aí, eles começam a observar que não tinha para onde correr. E aí, em 1536, chamam, 1535, tem a primeira conversa com Calvino, em 1536, chamam Calvino, e Calvino faz a primeira coisa que todo protestante entende como original. Assembleia. Eu acho que isso aqui, todo crente já ouviu falar. Né? Vamos fazer uma ata, vamos fazer uma assembleia. Tem gente que tem raiva disso, mas foi aí que institucionalizou a grande diferença entre o clero e o leigo e a igreja comunitária. A comunidade de igreja. Quando ele reuniu todas as famílias, e não somente as autoridades de Genebra, ele reúne todas as famílias de Genebra e pergunta: vocês querem ser protestantes? Eu posso mudar essa cidade, mas só se vocês aceitarem o protestantismo. E todos, de comum acordo, votaram para a reforma protestante. Não teve guerra, não teve faca, teve conversa e projeto. E aí tem a diferença entre Zwingli e Calvino. Calvino veio na base da faca e da espada. Tem muito pastor por aí que quer, né, sair cortando a orelha de todo mundo. E Calvino teve a conversa de sentar e explicar o projeto futuro. E o que estava nesse projeto? Primeira coisa, a instrução pública. O departamento de instrução pública. Todo mundo tinha que saber ler e escrever. Todo mundo poderia ter acesso ao conhecimento de um padre. Naquela época, o padre era o homem mais inteligente da cidade. As pessoas temiam o padre porque o padre falava várias línguas. As pessoas temiam o padre porque o padre falava coisas que eles não entendiam. Ele falava numa língua estranha que as pessoas não entendiam. E Calvino diz assim: a partir de agora vocês podem falar qualquer língua, vocês podem ler qualquer texto, vocês podem ler a Bíblia e qualquer livro que tiver aqui. Ele deu poder para as pessoas. E o poder foi o poder do conhecimento. E aí começa a instrução pública. Todo mundo aceitou. A segunda coisa que ele entendeu é que a cidade precisava ser reformada. Ela tinha que ser protestante. Ela tinha que ser liberal. E a terceira coisa, tudo era decidido junto. E aqui começa a revolução. A reforma protestante, até hoje, ecoa na cidade de Genebra. Para vocês terem uma ideia, nenhuma lei da cidade é decidida pelos deputados. Todas as leis são decididas pela população. A população que decide se a lei passa ou não passa. Até hoje. Até hoje. Se há uma lei, por exemplo, vamos mudar a árvore aqui na minha frente da minha casa para o outro lado, ou vamos cortar, todos precisam votar na cidade para saber se corta ou não corta. Entendeu o nível? E aí o que acontece? Acontece que a cidade, segunda cidade mais pobre do mundo, se torna a cidade mais rica do mundo nos últimos 300 anos. Nos últimos 300 anos, Genebra se tornou uma luz para as nações. E por quê? Porque todo o projeto da cidade é bíblico. Tudo que você faz na cidade tem base bíblica. A Bíblia, plantada na cidade, fez com que a cidade se tornasse uma potência global. E aqui tem o escopo, né, da reforma protestante. O que é? A reforma protestante, a ideia, ela começa na religião e ela termina na sociedade.
Ricardo, se todo crente entendesse isso, hoje o Brasil seria um país de primeiro mundo. Quando todo crente parar de acreditar que a fé não é somente algo individual, que eu vivo e que eu experimento para mim, mas que a fé é algo individual para que todos experimentem, tudo muda. Entendeu? A reforma protestante é isso. E aí o que ela causou? Ela causou a educação que a gente conhece hoje. Todo mundo hoje, por exemplo, quando vai falar de educação, qualquer educador, qualquer pedagogo, inclusive quem está me seguindo aqui, deve ter estudado sobre Jean Piaget. Jean Piaget é o pai da pedagogia moderna. Mas não entende que Jean Piaget veio aqui de Genebra e estudou na escola de Calvino. Depois ele foi para o Japão e ele entendeu que se tivesse a pedagogia de Calvino e a disciplina dos japoneses, a pedagogia ia mudar. E foi o que aconteceu. Aí as pessoas só falam de Piaget, mas não falam de Calvino. E ele foi influenciado por Calvino, né? Na verdade, a primeira escola pública da história, Ricardo, foi Calvino quem criou. A primeira universidade pública da história foi Calvino quem criou junto com Teodoro Tobias. A primeira ideia de ter ensino básico, ensino médio, ensino superior foi Calvino. Primeira universidade aberta ao público. Então, qualquer um pode se tornar médico. Lembrando que essas pessoas, naquela época, só eram nobres. Só podia estudar quem tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, não podia estudar. Calvino diz assim, qualquer um pode estudar. Agora, olha que coisa incrível. Tem uma pedagoga aqui, ó. Olha que coisa incrível. Olha que coisa absurda. Ricardo, tudo que a gente entende hoje que funciona o mundo moderno foi criado através de uma reforma protestante. Sem educação, a gente não teria inovação. A gente não teria tecnologia, a gente não teria democracia, a gente não teria direitos humanos, a gente não teria nada disso tudo. Sem a ideia de fazer com que a igreja fosse fora das quatro paredes, a cidade do refúgio para as nações, não teria ação humanitária. Agora mesmo, a Itália não teria a Cruz Vermelha, inclusive a Cruz Vermelha é evangélica. Não teria os Médicos Sem Fronteiras, que é protestante. Não teria nenhum tipo de organização mundial. A reforma protestante foi o pai da Liga das Nações, que hoje é conhecido como ONU. Então você vai vendo um rolo compressor de mudanças que hoje a gente não atribui à igreja, que começaram dentro da igreja, com 5 pontos. Que são 5 pontos que a maioria dos crentes hoje estão abrindo mão e negociando por causa do politicamente correto. Irmão, vou te falar uma coisa. Nem sabe que existem 5 pontos, quanto mais saber quais são eles. Uma coisa, o Leandro Almeida está falando do Exército da Salvação. William Booth entendeu que a sopa e o sabão, por exemplo, né, que é uma coisa tão interessante, entendeu isso por causa de Genebra, por causa de uma visita que ele fez aqui em Genebra. Que ele visitou a igreja da Pelistri, que dava comida para as pessoas necessitadas. Para você ter ideia, Ricardo, até hoje aqui na cidade de Genebra, tem um restaurante aberto, de graça, para todas as pessoas que precisam comer. Ela dá café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lanchinho da noite, porque eles entenderam que amar o próximo, como a si mesmo, é dignidade humana. Isso tudo, se você for parar para pensar, todas as igrejas evangélicas que têm seus trabalhos sociais, que é quase obrigatório, né, um trabalho social numa igreja, ela nem sabe por que ela está fazendo, mas ela não sabe que foi a reforma protestante que criou tudo isso. Porque se fosse a igreja católica, todo mundo morreria de fome. A igreja católica só começou o trabalho social dela em resposta à reforma protestante. As casas de freiras em ajudar os orfanatos e tudo mais começaram depois da reforma protestante.
É porque a Igreja Católica, ela nasceu debaixo, romana, né? Católica Sim. romana, Sim. ela nasceu debaixo de uma influência de império. Na verdade, E o não é império tem nem essa influência. Era um característica poder de... imperialista. ela tem essa característica de domínio, né? Domínio, e as pessoas, então, vivem uma vida subhumana em prol de sobreviver e manter o império, e, lógico, os imperadores e todo mundo que fica ali na nata do negócio, né? Uma das coisas Bem parecido com o sistema de governo que a gente tem hoje aí, né? Se você, Ricardo, se você Inclusive, trouxe uma peste para o mundo agora. uma coisa tão forte, por exemplo, que você acabou de falar de governo. Por exemplo, aqui em Genebra, na cidade de Genebra, o mesmo sistema de governo que vocês no Brasil inteiro têm, a gente tem numa cidade. Aqui é uma república federativa, o mesmo poder de federação que o Brasil inteiro tem, Genebra tem. Porque aqui na Suíça é confederação. Por exemplo, aqui na Suíça a gente tem 7 presidentes, que é o Conselho Federal. No Brasil a gente só tem um, né? Durante 4 anos. Aqui a gente tem 7 durante 7 anos. E são 7 de vários partidos que fazem um conselho e que votam o que vai acontecer nos próximos 7 anos. E durante cada ano, um representa a nação. Então não tem poder total um partido. É um conselho que detém o poder. Entende a diferença? Uhum. Não fica aquela coisa, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu vou brigar no 4 anos da direita. Não, é todo mundo junto, trabalhando junto, para o bem da nação. Você tem uma opinião diferente da minha, respeita, cala, você vai ter o teu voto, eu vou ter o meu. Se der certo, deu, se não deu, acabou. Aí você vê o quê? Uma nação pequena como a Suíça mandando na metade do mundo. 80% do PIB mundial está nos cofres suíços. Entendeu? Então, assim, é muito dinheiro hoje. E aí o que acontece? Tudo isso por causa da ideia da igreja. Eu quero finalizar minha parte aqui, porque eu estou vendo que a gente está com o tempo avançado. Vai acabar a live daqui 3 minutos. Assim, dizendo o seguinte para vocês. Para mim é uma honra compartilhar isso para vocês. E dizer o seguinte, pastor, eu gostei, eu quero aprender mais sobre a reforma protestante. Primeira coisa que eu queria dizer para você, quer aprender sobre a reforma? Leia a Bíblia. Ler a Bíblia é a melhor maneira de ser reformado. Segundo, ore como Calvino e como eles oraram. No mínimo 4 horas por dia. Pastor, é muita hora. Então, ora pelo menos uma. Terceira coisa. Não faça nada da sua vida sem Jesus no centro. Se a gente resumir a reforma protestante, se eu pegar como se fosse uma laranja e espremer, é isso, Ricardo. A reforma protestante nada mais, nada menos é do que Bíblia, poder oração, de Deus, presença de Deus, vida com Deus, né? E Jesus. Jesus. Ele é o centro, ele é por ele, dele, para ele, por tudo, para ele. Acabou. Se nós tivermos essas 3 coisas diariamente na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos atos sociais, na nossa vida de trabalho, na nossa família, nos nossos familiares, vai acontecer revolução, vai acontecer reforma. Agora, o que a gente quer é tudo menos isso. Então, eu encerro aqui agradecendo você, cara. Obrigado por essa oportunidade de falar. Eu que agradeço, meu amigo. Você é fera, você é bênção de Deus, você é um cara que tem uma doutrina saudável, graças a Deus. Bem-aventuradas as suas ovelhas, porque tem um pastor que é bíblico, que tem uma doutrina sadia. E o nosso grande desafio é não ter essa doutrina só para nós, mas a gente derramar, porque hoje pessoas que não têm doutrina, não têm liderança, não sabem isso, ou se sabem, estão preferindo escolher um lado de política, de mídia, de fama, de grana, em prol de levar a sã doutrina, e que a gente possa preparar as pessoas para não serem levadas por qualquer vento de doutrina, estarem firmadas não em mim e você, mas na palavra de Deus.
Amanhã, gente, eu vou entrar rasgando antes da reforma. O que aconteceu antes da reforma vai ser muito especial. Tá prontinho aqui. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado a Muito, te vocês. dê vitória, te leve longe. Beijo para toda a família de sucesso. Eu amo vocês, gente. Beijo, gente. Até amanhã, meio-dia. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.